Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe você ricamente e a sua família. Eu estou muito feliz de começarmos mais uma jornada espiritual ao lado de Deus, do Espírito Santo e também na companhia de todos vocês. Nós temos uma grande quantidade de irmãos aqui do nosso distrito, que mais uma vez eu agradeço e mando um grande abraço, mas nós temos muitos irmãos de outras igrejas, de outros estados, que estão aqui acompanhando conosco. Que Deus abençoe você ricamente. Que o Espírito Santo seja derramado copiosamente sobre a sua vida, porque, na verdade, este é o motivo de nós estarmos aqui, para buscar a unção do Espírito Santo, o fortalecimento da fé, para buscar aqui uma consagração maior com o nosso Deus, de modo que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Eu quero agradecer você que já se inscreveu aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. No final dessa transmissão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós temos muitas pessoas que assistem ao longo do dia, inclusive à noite quando chega em casa. Então é uma oportunidade para a gente evangelizar, porque a mensagem de hoje está tremenda, está poderosa. E com certeza a mensagem de hoje vai falar comigo e com você de uma forma toda especial. Um momento importante aqui do nosso culto é o momento que a gente canta o hino Primeiro Deus. Fala para mim, você está gostando desse hino? Eu tenho recebido assim muitas reações com relação à forma que esse hino tem tocado o coração dos nossos amigos. Então, se este hino está tocando ao seu coração, deixa aqui nos comentários também. Fale como Deus está conversando com você. Então, nesse momento, eu quero convidar você a louvar a Deus, a cantar, a refletir no hino Primeiro Deus. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em
Agora, queridos, nós vamos orar a Deus. Todos os dias nós temos dedicado um tempo de qualidade aqui para buscar a Deus em oração. A oração tem poder, amém? Diga aí se você crê no poder da oração. Coloque nos comentários. Eu creio no poder da oração. Hoje, se der tempo, nós vamos falar aqui a respeito de algumas orações que Deus já respondeu, de pedidos que nós fizemos aqui ao longo dessa semana. Então eu quero começar aqui falando sobre a irmã Cleusa Lima. Ela está aqui todos os dias na transmissão e tem sido uma bênção. Várias pessoas aqui têm colocado seus comentários, mais seus pedidos, mas o nome não aparece. Mas várias pessoas falaram assim, olha, pastor, está sendo uma bênção, que Deus seja louvado. É Deus trabalhando na nossa vida. Aqui, queridos, nós temos aqui, por exemplo, o irmão Marcelo Cardoso, lá do Espírito Santo. Ontem nós oramos por um pedido especial ali do irmão Marcelo. E ele coloca aqui, olha, muito obrigado pela atenção e oração. Ele diz aqui, olha, me sinto confortado pelos ensinamentos. Deus abençoe grandemente. E ele fala a respeito da minha família, mas minha família também é você. Então, muito obrigado, irmão Marcelo, que Deus abençoe você e a sua família também. Ana Paula Fonseca, ela deseja um bom dia e ela diz que essa semana está sendo uma bênção. Deus tem falado ao coração dela e do esposo também, Altemar. Este é o casal que nós estamos orando lá da igreja do Jardim Santo Eduardo, em São Paulo. Então vamos continuar orando por este casal. Ela diz aqui que crê na palavra de Deus e diz que tudo é no tempo dele. Então este casal está orando para que Deus lhe dê filhos. Então pode ter certeza que esta é uma oração que Deus se agrada em responder. E nós vamos continuar orando, irmão Ana Paula. O nosso irmão Fábio Tomé, que é meu amigo de infância, estudamos juntos lá no Colégio Adventista de Santo Amaro, ele diz assim, olha, eu creio. Ele pede oração por todos os participantes desse canal. Olha que pedido extraordinário, que pedido bonito. Muito obrigado, Fábio Tomé. E ele também pede por toda a liderança da nossa igreja. Nossa igreja precisa das suas orações. Então ele diz aqui que Deus continue derramando o seu Santo Espírito sobre nós. Amém, que Deus seja louvado. Aqui nós temos também a irmã Eliane, né? A irmã Eliane Ramos, que é lá da cidade de Agudos, né? Ela está numa luta, porque ela falou que esse horário é um horário difícil de ela acordar. Mas ela dá graças a Deus por poder participar cedo aqui. E hoje, a irmã Helene só quer agradecer de coração. Ela pede que oremos uns pelos outros e que Deus continue abençoando aqui o nosso momento. E ela fala também, olha, eu também creio que Jesus vai voltar. O nosso amigo Miguel, ele também deixa alguns recadinhos aqui. No final, eu vou falar de um pedido do Miguel. A irmã Cleusa, ela pede que nós oremos pelo trabalho missionário lá em Brejo Alegre. Brejo Alegre fica ali depois de Birigui, próximo de Araçatuba, e a irmã e o seu esposo, eles saíram de Coroados, onde eles tinham uma casa e eram líderes de igreja, e foram para Brejo Alegre e começaram um trabalho novo. Veja o chamado de Deus, e é sobre isso que a gente vai falar no culto de hoje. A irmã Aparecida Cardoso da Silva, ela pede oração, para que nesses 10 dias de oração, o nosso Senhor derrame uma porção dobrada do Espírito Santo na vida dela. Esse pedido eu também quero para mim, irmã. Então vamos continuar orando pela irmã Aparecida. A irmã Renata Figueiredo, e esse aqui, queridos, é um agradecimento importante. Ela diz que o filho dela recebeu uma bênção lá no trabalho, lá no emprego. Então, ela quer deixar aqui o agradecimento pelas orações aqui que foram feitas por ela, pela família dela. Ela fala que desses 10 dias de oração e jejum aqui tem sido uma bênção, né? Estar aqui em comunidade, aqui orando. Então ela diz aqui, olha, sigamos com fé e comunhão, irmãos, e olha, não há o que o Senhor não possa fazer. Que Deus seja louvado. Manda um grande abraço, irmã Renata, para o seu filho. Tenho certeza que foi bênção de Deus. A irmã Margarete Tavares, né? Ela também diz aqui, olha, amém, eu creio. E ela pede oração pela filha de 24 anos para voltar para Cristo. E ela deixa aqui, acho que é assim que se pronuncia, e Antiqueira, acho que é isso mesmo. Se eu errei, irmã Margarete, você me desculpa, tá? Mas está registrado aqui o seu pedido também. Aqui, queridos, tem alguém pedindo oração pelas irmãs Edna e Edenise. E aqui a oração é importante, é pela saúde espiritual. A Jane Borges, que tem estado aqui conosco todos os dias, ela deixa um registro que já faz mais de um ano que ela tem acompanhado aqui o canal. E ela pede que ore pelo esposo, pela libertação. Como a irmã colocou aqui por escrito, ela já vem colocando aqui nos comentários, eu vou mencionar aqui
para você orar por ela, mas é com muito carinho, com muito respeito. Ela pede libertação pelo esposo, que se encontra numa situação de adultério, né? E ela fala que a mulher com que o esposo está, ela mexe com obra de feitiçaria. Então, queridos, vamos orar pelo esposo, por esse problema aí que a irmã está vivendo. É um problema sério, delicado, que só pode ser vencido através da oração. Bom, queridos, a gente também tem aqui um pedido, né, da irmã Terezinha, lá de Birigui. E lá naquela igreja lá, a gente teve momentos muito felizes, lá onde a irmã Terezinha frequenta, e ela pede oração pela sua filha, chama-se Érica, nós já falamos aqui durante a semana, pelos netos Kaique e Heitor, e também pelo genro, o genro Roger. Então conheço essa família lá do Crevellaro, onde nós tínhamos uma igreja. Bom, hoje a igreja é no Jardim Santana. Eles construíram, com a graça de Deus, uma linda igreja. A irmã Márcia Regina Schmidt, que é da nossa igreja do Vila Industrial, ela tem acompanhado aqui a programação, deseja um bom dia a todos, e ela pede oração pela mãe do netinho, chama-se Luciana. A Luciana está passando por um problema sério de depressão, e por conta desse problema ela não consegue cuidar do filhinho. Então, esse filhinho da Luciana está ficando com a irmã Márcia, que é a avó. Então ela pede oração então pela mãe do seu neto, para que Deus dê forças a ela. E também pela recuperação do filho, Fabrício, que recentemente passou por uma cirurgia no joelho. Irmã Márcia, nós vamos orar pela mãe do seu netinho, pelo seu netinho e pelo seu filho também. O Miguel, como eu falei para vocês, ele tem um pedido importante. Ele pede que nessa manhã nós oremos pelo Humberto e pelo Leandro. Com certeza são amigos dele, são ex-adventistas, e ele está pedindo que a gente ore para que eles voltem a ter interesse pela igreja. E aqui, queridos, ele fala aqui a respeito dessa necessidade aqui de nós orarmos, né? E aqui, deixa eu ler aqui, olha, para que eles tenham interesse pela igreja, e o outro é uma visita que tem buscado se aproximar mais de Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi. Humberto é para que ele volte para a igreja, e o Leandro é quem está conhecendo o evangelho. Pode deixar, irmão Miguel, nós vamos orar por esses pedidos. A irmã Beatriz, que está também acompanhando as nossas transmissões, ela pede oração por ela e pelo esposo. Também aqui, queridos, ela deixa aqui um recadinho que ela está tentando engravidar há 12 anos. Isso tem deixado ela triste, porque ela ainda não conseguiu engravidar. Então isso acaba ferindo a alma dela, mas ela quer agradecer também pela vida. Ela vai fazer aniversário aqui e a gente vai orar por ela. No dia 2 de março, né, ela vai fazer aniversário. Ela é de São Paulo e ela também aqui é da igreja de Santo Eduardo. Queridos, várias pessoas, vários casais já me procuraram que não podiam ter filhos. Nós entramos num período de oração por esses casais, orientamos esses casais de acordo com a vontade de Deus, e todos os casais que me procuraram pedindo para orar, para que Deus pudesse então dar filhos, eu tive o privilégio de, depois de receber uma notícia, um recado, uma ligação, dizendo assim, olha, o Senhor nos deu um filho. Quem responde às orações é Deus, amém? Mas nós estamos aqui para interceder. E eu espero de coração que tanto a Ana Paula como a Beatriz, elas possam receber esse presente do Senhor. Porque ter uma família é uma bênção, amém? E Deus quer levar todas as nossas famílias para o céu. Agora chegou a hora de nós intercedermos por essas pessoas. Vamos orar? Querido eterno Pai, que nas alturas dos céus habitas, começamos essa oração intercedendo pela vida da irmã Ana Paula e da Beatriz, ambas da igreja de Santo Eduardo. Lá, Pai, essas mulheres, junto com seus esposos, elas têm servido ao Senhor, têm feito aqui, Pai, a Tua obra e mantido a fé viva, tanto no coração delas como na família. E hoje elas chegam aqui, Pai, com um pedido muito importante, porque elas desejam ter filhos. Por isso, Pai, neste momento, pedimos que o Senhor derrame a bênção da maternidade sobre as suas vidas, que o Senhor cumpra as promessas do Antigo Testamento sobre elas, e que o seu nome, Pai, seja glorificado na vida dessas duas servas. Também oramos, Pai, pelas pessoas que estão conhecendo a igreja, se aproximando, como Leandro aqui mencionado pelo Miguel, e como ele, Pai, nós temos orado aqui por 5 pessoas do nosso relacionamento, da nossa família. A irmã Terezinha Pavanini, a irmã Renata também, lá da igreja de
Piratininga. Nós temos orado por várias pessoas, Pai querido. Que o Senhor derrame teu Santo Espírito sobre as vidas dessas pessoas. Oramos também pelo Humberto, que está afastado dos teus caminhos, como muitas pessoas que nós temos orado. Portanto, Pai, que o Senhor também alcance o coração desse teu filho, de cada uma dessas pessoas. Oramos pela irmã Márcia Schmidt, também pelo seu neto, pela Luciana e pelo seu filho que está se recuperando de uma cirurgia. Que o Senhor possa, Pai, livrar a tua serva da depressão, a irmã Luciana. Que o Senhor, Pai, possa tirar a tristeza do seu coração. Oramos também pela irmã Terezinha, pela sua filha Érica, pelos netos Kaique e Heitor e também pelo genro, que é uma pessoa extraordinária, o irmão Roger. Oramos pelo trabalho missionário de todas as nossas igrejas, mas também, Pai, intercedemos lá pela região de Brejo Alegre, onde a irmã Cleusa trabalha com o irmão Zé Luiz e um grupo de voluntários. Que o Senhor, Pai, abra as portas do Evangelho naquela cidade. Assim também colocamos a irmã Jane Borges nas tuas mãos. Ela pede, Pai, pela libertação do seu esposo, que o Senhor repreenda o inimigo, que ele não tenha poder sobre a sua vida. Oramos também, Pai querido, pela Edna e pela Edenise, pela saúde espiritual dessas duas filhas. O Senhor sabe a luta que elas estão passando. Assim também, Pai, nós oramos aqui pela irmã Margarete e sua filha de 24 anos, para que ela volte para a igreja. Nós ficamos felizes com a gratidão de todos os irmãos, da irmã Renata, da bênção que seu filho recebeu no emprego, que o Senhor continue abençoando todos nós. Assim também, Pai, pedimos oração aqui por esses 10 dias de oração. Nós estamos na nossa jornada bem adiantados, mas sabemos, Pai, que daqui para frente o Senhor ainda vai derramar muitas bênçãos sobre a nossa vida. Derrame teu Santo Espírito sobre nós, sobre cada um dos teus filhos, porque nós cremos na sua volta, nós cremos no seu retorno. Abençoe, Pai querido, cada pedido que foi feito aqui nessa manhã, seja pequeno aos nossos olhos ou grande aos nossos olhos, sabemos que o Senhor, Pai, é um Deus do impossível e por isso pode nos abençoar. Assim como o irmão Fábio Tomé disse aqui, Pai, abençoe todos os participantes dessa live, desse canal, porque cada um dos teus filhos, Pai, necessita do toque transformador do Espírito Santo. Abençoe a nossa querida irmã Aldelice, lá de Guarapari, o irmão Marcelo, de Cariacica, e cada pessoa, Pai, que está de longe acompanhando aqui as mensagens bíblicas a cada manhã. Que o Senhor, Pai, faça de cada um de nós uma grande bênção, uma inspiração para os outros, e que o Senhor nos dê força para que possamos fortalecer aqueles que estão fracos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando a você que está chegando agora, todos os dias, 5h30 da manhã, nós damos início aqui à nossa live, estudando essa apostila aqui da nossa jornada espiritual. O tema geral é Rumo ao Lar, para onde eu e você estamos indo. E ontem nós estudamos a lição número 7, Vencendo como Ele venceu, e nós entendemos aqui que a maneira como Cristo venceu foi através da Palavra de Deus. Então eu e você também devemos estudar a Palavra de Deus. Hoje, o tema aqui, dia 29 de fevereiro, é o dia 8, e o tema aqui, queridos, é o último convite para vencer. Então se prepare, porque o estudo de hoje vai impressionar o seu coração. E o verso para nossa meditação está no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Esse é um texto conhecido para aqueles que já estudaram sobre a igreja verdadeira e gostam aqui das profecias de Apocalipse. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E o texto diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. A história de hoje aqui fala a respeito do primeiro-ministro da extinta União Soviética. O nome dessa pessoa aqui é Nikita Khrushchev. E ele então fazia um discurso importante sobre os excessos de violência que havia acontecido durante o reinado ali de Stalin. Todos nós sabemos, Stalin foi um ditador, e nesse período muitas pessoas sofreram por causa desse tipo de postura desse governante. Enquanto Nikita fazia o seu discurso empolgado, alguém na plateia fez chegar até ele um bilhete com as seguintes palavras. Vejam as palavras. Primeiro-ministro, o que o senhor estava fazendo quando Stalin cometeu todas essas atrocidades? Veja que o primeiro-ministro ficou irritado e ele começou a procurar a pessoa que tinha escrito ali. E ele disse assim: olha, quem foi que escreveu esse bilhete? Vem aqui agora a pessoa que escreveu esse bilhete. É lógico
que ninguém se manifestou. Ninguém foi lá assumir a autoria do bilhete. Então, nesse momento, ele para e diz: eu estava fazendo o mesmo que o autor desse bilhete está fazendo agora. Nada, absolutamente nada. E ele disse assim: olha, eu tinha medo de ficar marcado. Veja aqui, queridos, que Deus pede que nós hoje nos levantemos com coragem para proclamar a verdade, para falar da Bíblia. O mundo inteiro, querido, necessita conhecer as verdades que um dia alcançou a mim e você. E nós precisamos ter coragem para fazer a vontade de Deus. Veja, queridos, que a nossa igreja não é apenas o lugar onde nós frequentamos, o bairro, ou a cidade ou o estado que frequentamos. A nossa igreja, o nosso campo missionário é o mundo. E Deus precisa de você e precisa de mim também. O mundo todo é um vasto campo missionário. E nós que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, devemos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram tão difíceis de ser acessados, agora podem ser acessados com mais facilidade. Países que até agora eram fechados ao evangelho estão abrindo as suas portas e suplicando que se lhe expliquem a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo as portas por muito tempo que permaneceram fechadas, convidando arautos da cruz para entrar como obreiros e falar da palavra de Deus. Amém? Mas para que as pessoas possam ir lá, nós precisamos receber então o poder do Espírito Santo para ter coragem. Ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada ou repelida por essa pessoa. Há muitos que não tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar uma decisão consciente, uma decisão aqui, queridos, baseada aqui, uma convicção na verdade, ou que aceitam ou que rejeitam. Portanto, queridos, nós podemos pregar o evangelho. Aqui, queridos, nós precisamos nos consagrar para essa ação tão importante. Veja que para nós o tempo é muito curto. Em toda parte, há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores dirigentes e fiéis nos campos missionários nacionais e internacionais, onde há apenas um único obreiro. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deveriam agora, neste momento, estar empenhados no trabalho missionário para o mestre. Já pensou você, nesse momento, recebendo um chamado de Cristo para a pregação do Evangelho? Deus necessita de trabalhadores. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. É nosso dever dizer aos nossos irmãos de ministério que a mensagem que proferimos venha cheia do Espírito de Deus. Precisamos de uma consagração completa. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Deus deseja te usar, amém? E aí, queridos, a gente não deve ficar pensando que Deus irá usar apenas uma classe escolhida de pessoas. Deus quer usar a todos nós, eu e você. Para que esse trabalho possa ser feito por mim e por você, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza em 2 momentos. Quando nós estamos estudando a Bíblia Sagrada e nos batizamos nas águas, nós também recebemos o Espírito Santo. Mas depois, quando a gente busca, quando a gente coloca como prioridade a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, nós novamente somos batizados com o Espírito Santo. Por isso, queridos, a mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito Santo de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi lançada, semeada, e agora germinará e frutificará na vida de muitas pessoas. E nós devemos lançar essa semente. Os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os laços que têm prendido eles com o mundo. Laços da família e relacionamentos na igreja não têm poder para deter essas pessoas agora. A verdade é mais preciosa do que tudo que existe nesse mundo. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará do lado do Senhor. E eu espero que eu e você sejamos essas pessoas. Veja aqui, queridos, que no livro Evangelismo, na página 485, Ellen White diz assim, olha: hoje, vocês devem purificar o recipiente a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada, e
Todas essas pessoas, então, serão purificadas da sua contaminação. É nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo, para que sejamos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, aptos para o batismo pelo Espírito Santo. É verdade, queridos, isso já está acontecendo e precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. Hoje, ou eu decido ser fiel a Deus e recebo o Espírito Santo, ou eu sou um rebelde e, por consequência, não receberei o Espírito Santo. A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada pelo mundo como a rebeldia. Satanás, ele quer cegar a pessoa. E veja, queridos, cegados por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com seu filho crente. O patrão e a patroa oprimirá o mandamento, ou oprimirá o funcionário que quer guardar o sábado. As palavras do Paulo se cumprirão literalmente. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu já fui perseguido por causa da verdade. E você, já foi perseguido? Mas isso não é motivo para nos entristecermos, e sim para nos alegrarmos. Como defensores da verdade, nós nos recusaremos a honrar o descanso dominical. Alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros, queridos, tratados como escravos. Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada. Eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente a Deus e a sua palavra. Amém? Então é Deus que nos dará força. Eu não preciso ter medo, você também não, porque Deus nos dará coragem. Olha que interessante, queridos. Alguém disse certa vez que o cristão é como um barco. Não há problema o barco estar dentro da água, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema também o cristão estar no mundo, desde que o mundo esteja fora da vida do cristão. Deus nos chama, queridos, para sermos influenciadores neste mundo e não sermos influenciados pelos costumes, pela moda, pelo entretenimento. Não, não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para pregar, para anunciar, para influenciar. A cada dia devemos, queridos, permitir que Deus nos transforme através do Espírito Santo. A fé que eu tinha ontem em Cristo não é suficiente para hoje. Hoje eu preciso renovar a minha fé. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, queridos, e motivados pelo amor de Cristo. Devemos ir às pessoas e fazer a diferença na vida delas. Não permita que a água deste mundo entre dentro da sua embarcação, mas seja aqui, queridos, um cristão forte, corajoso e temente a Deus. Você não gostaria hoje de fazer um plano com Deus, de ser mais missionário, de poder pregar mais a respeito do Evangelho, de ser mais aqui, queridos, direto com relação aqui às verdades bíblicas e o modo que você deve também se dirigir às pessoas? Eu creio que Deus quer usar você. Eu quero ser usado por Deus. Se você quer ser usado por Deus, deixe aí nos comentários. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Vamos orar neste momento? Querido eterno Deus, está chegando a hora, Pai querido, de a nossa fé ser provada e de podermos demonstrar o verdadeiro amor que nós temos pelo Senhor. É verdade, Pai querido, sem a unção do Espírito Santo, nós não teremos capacidades para fazer essa obra. Mas o Senhor, juntamente com o batismo do Espírito Santo, quer nos dar coragem para anunciar o Evangelho. E assim, Pai, neste momento, queremos entregar cada filho, cada filha aqui nas Tuas mãos e pedir que o Senhor faça a obra através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e que Deus seja louvado. Agradeço você por ter acompanhado até o fim aqui a nossa jornada espiritual. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e aproveite aqui para deixar os seus pedidos de oração, porque amanhã de manhã nós vamos ler os pedidos. E também compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Um grande abraço e que Deus te abençoe ricamente.